Glória a Deus, amados hermanos, la paz del Señor. Amén. Aquí es la hermana Marta. Hermanos, ayer coincidentemente, hoy en la mañana, me llegó un mensaje de un video que yo hice chamando el ejército del Señor a alistar, porque ya estaba en el tiempo de alistarnos y prepararnos como ejército del Señor nesta tierra. E o Senhor me trajo essa visão, me hizo hacer esse chamado e justamente recebo um mensagem depois de um ano de YouTube dizendo que vai sacar meu vídeo para eliminar, para fazer outro ou sacar a música que eu puse por los direitos autorais. Nada é coincidência, eu creio que todo tem propósito e é um propósito da parte do Senhor falar sobre esse tema novamente. Por isso o Senhor permitiu que isto passara, para trazer informação a las pessoas que estão agora com dúvidas em relação a seu chamado, em relação a las visiones, em relação a los sueños e tudo o que estão passando com elas. Amém? Porque esse foi o propósito que o Senhor me enviou para criar esse canal, para dar informação a los que estavam para congregar, para hacerlos congregar en el Senhor, hacerlos volver, hacerlos compreender el propósito y el chamado y lo que pasará a partir de ahora. E como será todo esse processo. Essas são as revelações que o Senhor tem me traído e me levantado a hablar. Pero amados, eu nesse dia, há um ano atrás, eu já estava desde o início da guerra em Israel, no primeiro dia. O Senhor já havia falado comigo, já estava falando sobre meu chamado já. Pero nesse dia, o Senhor falou muito forte a meu coração, aonde Ele pediu que me santificara mais, que me purificara mais, que circuncidara meu coração e me consagrara totalmente a Ele para ser instrumento dele, para avisar a las nações, para me levantar e me posicionar e para gritar a las nações que Cristo viene. Há muito tempo atrás, o Senhor havia me dado um sonho, me parece que foi em 2016 que o Senhor me deu esse sonho. Dois ángeles me tomavam, um de la mano derecha, outro esquerda del braço, e me hacía volar sobre as casas em várias cidades, em vários rincones del mundo, e lugares inacessíveis. E esse ángel me dizia: grita, grita bem alto, para que se escuchen, grita, Jesús ya viene. Então eu aí volando arriba de los árboles, vendo as casas abaixo los árboles, en el campo, lugares difíceis de acesso, eu tive esse sonho, essa visão, e me despertei e sabia que o Senhor estava me pedindo para gritar a las nações e gritar bem alto que Jesus já venia. Pero clamei ao Senhor nesse dia perguntando como, Senhor, lo harei. Sou uma pessoa muito humilde, não conosco muito, não sei falar outros idiomas. Como harei, como anunciarei essas coisas? E como harei para alcançar essas pessoas nesses lugares de difícil acesso? Quando passou da guerra de Israel, eu soube que esse era o momento que o Senhor estaria me levantando para falar. Foi algo tremendo o que me passou, porque eu me despertei e foi algo assim
muy fuerte para mí. Yo llego en la sala y está anunciando esa guerra y el Espíritu me toma. Y cuando el Espíritu me toma, me lleva a toda esa situación, yo sabía y no tenía cómo negarlo. Yo sabía que tenía que gritar. Yo sabía que algo estaba empezando y era grande. Y que la iglesia estaba dormida todavía. El Señor empieza a darme sueños del arrebatamiento. Me muestra el Señor en visión los pocos que iban con Él. Eso solo aumentaba la desesperación en mi corazón, el desespero en mi corazón, de ver la cantidad de personas dormidas que necesitaban despertar. El Señor me pide para santificarme, para separarme y poner en la trizadura. Poner en la trizadura por ellos. Entonces empiezo a interceder, empiezo a orar. Entonces empiezo nesta. Yo dije, Señor, yo ya estoy separada. No me junto con nadie, que no tengo conversaciones vanas con nadie. Yo me reservo a lo máximo. O que me falta, me pides más, Padre. ¿Qué podría hacer yo que agradaría a ti por ellos? Entonces empiezo a hacer ayunos, muchos ayunos por ellos y por mí también. Primero por mí, para darme sabiduría para poder hablar, porque no sabía y no sabía o que dizer. Y para que Él también me revelara lo que estaba pasando y cómo explicar y cómo hablar todo. Entonces, ¿a dónde empezó todo ese proceso? No necesariamente todo esse processo, porque já havia iniciado em mim. Depois eu conto as outras experiências anteriores. Pero entonces empiezo nessa carreira em outubro. El ataque empezó día 7, al parecer día 8 yo ya estaba ayunando y me consagrando y buscando del Señor. Foi experiencia tremenda, de verdad. Algo tremendo, sobrenatural, todo que yo viví. Pero uno va contando de a pouco de acordo com o que o Espírito de Deus vai direcionando para trazer para os hermanos. Amém? Pero aí, em um determinado dia, despertando la mañana, eu vou para el Líbano y empiezo a orar y interceder por las naciones. Y cuando empiezo a interceder por las naciones, abajo mío, yo estaba pisando arriba del mapa mundi. Y en específico, yo estaba sobre la América del Sur, esa parte de América del Sur principalmente, pero veía los otros cerca, ¿ya? América do Norte eu visualizava e os outros cerca, estava mais cerca da minha visualização, pero eu sabia. Pasa que mientras orava para que o Senhor despertara a sua igreja, o Senhor empieza a mostrar-me uma antorcha muito grande. Y de esa antorcha muy grande que es una pelota grande de fuego, un fuego que no apagaba, como el sol, así las lavaredas salía de ese lugar, pero de esta lavareda grande salían lavaredas pequeñas, de esa pelota de fuego grande salían lavareditas de fuego pequeñas, salían como al tamaño de hombres. Salían de esa antorcha y se esparramaba por toda América del Sur. Y cuando salían, ellas iban teniendo con otras personas, encontrando con otras personas, y estas otras personas iban
prendendo las antorchas. Y mientras caminaba todas estas antorchas de personas en llamas de fuego sobre el mapa de la América del Sur, mientras caminava, iba caminando, ellas iam se transformando, sendo transformadas, e essas antorchas já não tinham esse color naranjo, rojo del fuego, pero ahora tenía un color relucente, como de gloria. Las antorchas se transformaron ahora en gloria, antorchas, fuego de gloria. Y era el formato de la antorchita, del fueguito. Y salían, continuaban caminando. Y ahí ellos empezaban a salir de la América del Sur e hacia outros continentes, a outros países. Esta é uma das visões que o Senhor me mostrou. Em seguida, eu estava clamando muito por claridade para poder compreender as visões e os mistérios do Senhor. Pedia ao Senhor por claridade. Pedia ao Senhor as revelações dos mistérios de todo o que já estava me mostrando. Pero o Senhor, inmediatamente, abaixo de mis pies, era como se eu fuera teletransportada a um rio de águas cristalinas. Choveu abaixo de mis pés, pero eu estava em minha sala. Eu via mis muebles, pero abaixo havia um rio. E eu veo as piedras, as arenas, e todo lo pequeño podia ver de tan cristalinas que eram las aguas. E el Senhor me dijo, com uma voz, me dijo, assim serão reveladas as coisas a partir de agora para ustedes, transparente. Eu serei transparente como estas águas. Los hablaré de forma transparente y saberán, y los revelaré muchos misterios. Entonces, a partir de ahí, el Señor empezó a abrir más el entendimiento y traer revelación a muchos sobre lo que venía y a respecto de muchos misterios escondidos. Y a mí también. Pero enseguida, yo veo una mesa antigua. Essa mesa antiga, ela tinha uma persona aí com uma lista de nomes, recrutando pessoas para o exército. E havia muitos nomes nestas listas. Pero quando eu miro para alistar, eu vejo a fila que estava aí. E não eram tantas as pessoas que estavam posicionadas na fila para alistar para esse exército. E o Senhor me dijo, agora chama mi pueblo a alistar-se e a preparar para o exército, porque são soldados míos. Levanta-los, despierta-los, chama-los en los 4 cantos de la tierra. Então eu soube que era momento de levantar minha voz para poder chamar el exército del Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, depois o Senhor empieza também a dar-me o número. Eu empiezo a conhecer sobre os 144,000. Saber que são seu exército, saber também que eu era parte de los 144,000. Eu não entendia lo de la testemunha, pero o Senhor já havia me chamado para ser testemunha. Muito antes, o Senhor venia chamando-me. Eu não compreendia isto por causa de los estudos que havia hecho e por causa da compreensão que eu tinha. Eu não sabia exatamente quem eram as testemunhas, pero as escrituras apontavam
para algunos personajes bíblicos. Entonces, nesse sentido também, eu empecé a ayunar muito e a orar muito, clamando ao Senhor por respostas. Porque o Senhor me mandava falar determinadas coisas e eu queria respostas bíblicas. Eu tinha muito medo de confundir as pessoas. Mesmo que o Senhor me dizia, eu pedia perdóname, Senhor, não quero dudar de lo que me disse, eu sei que me disse, lo que me disse está correto. É que as pessoas não compreendem da forma que eu não compreendi, eles também não compreendem. Necessito textos bíblicos para poder falar junto com as revelações. Então, assim, hice todos os vídeos com versículos bíblicos e para dar testemunho das revelações que o Senhor havia me dado e dar confirmação destes testemunhos, que tudo lo que o Senhor me falava não estava fora de lo que estava na palavra do Senhor, e os sonhos também lo provava eu delante de la palavra del Senhor, com a palavra para saber se era revelação del Padre ou não. Isso é o que nós temos que fazer. Pero, amados hermanos, glória a Deus. Então, o que o Senhor vem trazer novamente, me hacer trazer novamente esse vídeo. Se consigo sacar o áudio desse outro vídeo que está um pouco mais completo, com algumas informações a mais, vou fazê-lo. Pero o Senhor de novo manda chamar seu exército. O Senhor está chamando su pueblo novamente. O Senhor me disse: levanta e ponte a chamar, porque muitos não compreenderam a visão. Muitos tiveram visões e tiveram revelações, las deixaram aí, guardou num armário, num cajón, e las deixaram aí. E estas visões e essas revelações são cartas minhas, que eu los entreguei, pero eles não las leram como deveria ler, e não compreenderam as cartas, não compreenderam o mensagem, e guardaram suas cartas, e não buscaram ler novamente para compreender. Muitos de vocês recebem a revelação do Senhor, recebem o chamado do Senhor e lo guarda. E não tem compreendido o que é para ti, que o momento é agora. Glória a Deus, aleluia. Então, amado, essa para mim, Deus pedir para retirar esse vídeo e reacê-lo se quero manter o tema. Eu vi como uma resposta do Senhor em rehacer este vídeo, porque é necessário sentir em meu coração que é necessário, porque em alguns países há uma religião muito grande. Os cristianos são cristianos religiosos, e os meus criaram uma forma de criar uma religião dentro de el cristianismo, aonde solamente lo que ellos hablan es lo correcto, y ellos no aceptan revelaciones vindas de la parte del Padre, aonde el Señor está teniendo una dificultad de llegar hasta muchos, justamente porque sus corazones están llenos de incredulidad. Amém, amado? Não creem porque foram ensinados de determinada forma e não creem. Glória a Deus, aleluia. Então, justamente nesses dias aí que o Senhor estava me falando muito sobre o exército, o Senhor me despierta outro dia e me pide de novo para juntar esse exército, para chamar o exército a congregar-se, a alistar-se, a prontificar, poner na condição de santos, poner na condição de purificação,
porque há regras para poder entrar nesse ejército. Temos que passar por el processo de la purificación, santificación. Glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor vai me dar o número, e o Senhor me disse que os 144,000 não seria solamente os 144,000 os mártires do último tempo. E o Senhor me pede para tomar um papel e escrever. E me pede para sumar 144 mais 144, 288. E eu disse 288, Senhor. E ele disse, não, são 300. A corda de Gideon são 300. Eu lucharei com 300, como foi com Gideon. E eu disse, Senhor, pero ¿dónde encontro estas informações em sua palavra? De los 300 e em relação desse ejército. E o Senhor me trajo a palavra. Quando Davi hace a separação de seu ejército, então sale um determinado número do ejército dele. E o Senhor me dijo, eu não dejo nada sem confirmar. Então, e además del Gideon, e o Senhor me disse que iba levantar apóstolos também nesse último tempo. De verdade, todas as coisas que o Senhor me falava para mim era uma surpresa muito grande, e o temor muito grande de trazer essas informações e equivocar era algo tremendo para mim. No entanto, me santificava mais e buscava mais da presença do Senhor, com ayunos, orações, o tempo inteiro. Glória a Deus, aleluia. Então, vai passando o tempo, o Senhor vai confirmando mais e mais. E realmente, o Senhor ha confirmado não só para mim, como para outros também que eu não conosco, que realmente seu exército não são solamente os 144,000 e que existem para este fim outras pessoas também que o Senhor vai levantar como mártires, vai levantar nestas, não diria nas mesmíssimas condições, mas nas mesmas condições que os 144,000, ou seja, o Senhor los levantará para preparar esse povo para guardar, para estar trabalhando nesse tempo de fim. As coisas agora não são como são ou como foram nesse tempo todo. As coisas agora vão cambiar de figura. Glória a Deus, aleluia. Vamos passar por uma transição de tempo, onde a igreja vai ser guardada. E quando essa igreja seja guardada, entraremos um tempo de grande tribulação. E quando se entra nesse tempo de grande tribulação, esse exército vai estar trabalhando para trazer arrependimento a las nações, indo de um lado ao outro, com o poder do Espírito do Senhor. Eles vão estar trabalhando porque o espírito de arrependimento vai ser derramado sobre a terra. Mientras esté passando isso, vai estar passando do outro lado. O poder das tinieblas vai estar full também. Então, vai ser algo muito tremendo. Eu já tentei explicar um pouco sobre isto. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amados irmãos. Quando o Senhor me chamou, porque o Senhor já venia chamando-me para testemunhar nesse último tempo.
Todas las veces que yo leía Apocalipsis 11 de las dos testemunhas, yo sentía que yo era una de las testemunhas. Era algo muy loco, porque yo miraba hacia mí y decía, ¿cómo puede ser? Y hacía los estudios que muchos hacen y comprendía que eran los profetas Elías o Moisés. Y no comprendía todo ese proceso. Yo dejé videos con bases bíblicas a respecto de lo que estoy hablando. Si te confundes esta revelación. Pero yo leía los versículos y sentía como que era yo, que estaba me chamando para ser testemunha nesse último tiempo. E a compreensão que o Senhor me dava dessa palavra, me dava de sua palavra, era distinta. Era totalmente distinta, como se eu estivesse mergulhada nessa palavra, como se eu lera e já tivesse a visão de todo o que estava passando aí. Era como se me projetava no lugar, no ambiente. E o llanto que me produzia e o amor que me produzia hacia isso era muito grande, era algo muito tremendo. Então, amados, eu dizia amém, glória a Deus. Senhor, não compreendo bem seus mistérios, não sei as coisas que... Pero se é glória a Deus, eu aceito com amor e com carinho, porque eu aceito morrer por ti. Eu aceitei morrer por ele, porque mi amor por ele, eu lo amo e entrego minha vida por ele. Resulta que isso incessantes vezes me passava isso. E me parece ser que em 2021, não sei, al parecer foi 2021, o Senhor me colapsa com esta informação, porque o Senhor me lo confirma. Pero antes disso, eu sabia em meu coração que eu era descendente de israelita, pero não tinha segurança, pero sentia uma convicção muito forte. O Espírito me dava essa convicção. Sentia que fazia parte das tribos, das 12 tribos. Sabia, não sabia como sabia, pero sabia que era. Era uma convicção muito forte. Hasta o Senhor me revelar que realmente, através de um teste de ADN, que realmente somos israelitas, somos esparcidos. Pero em 2021, o Senhor me traz uma revelação muito forte, que de verdade toda a experiência que vivi me levou a um colapso muito forte. Não compreendia bem o que estava passando, pero cheguei a um colapso muito forte. Eu estou passando por esse processo, estou a caminho de um hospital para atender-me. Mientras estava no auto com meu esposo, empiezo a falar determinadas coisas que para meu esposo era desconexa. Pero estava falando do reino. Empieza a profetizar coisas. Pero al ver de mi esposo e al ver de las outras pessoas, era insólito, era loucura todo lo que estava passándome, porque era desconexo lo que hablaba com a realidade. Então estou a caminho do hospital e tenho uma grande visão. Me veo a mim e me veo meu parceiro, quem
encontro que mi esposo, que estava comigo, colgados, vestidos de silicio, ahorcados em uma horca, um ao lado do outro, na plaza de Israel. Em uma plaza em Israel, no centro da cidade, em Jerusalém. E eu tenho essa visão, e como eu estava passando por esse processo e não parava de falar, porque falava muito aí no alto com meu esposo. Foi uma experiência e tal. E então eu narrei para ele, eu dije, amor, nós somos as duas testemunhas e nós vamos morrer em Jerusalém. Como eu estava já falando muito, meu esposo me mira e disse, Deus meu, calma, tranquila, já estamos chegando no médico, pero eu estava tendo visões. Então chego ao médico, o médico me vê e disse, essa tá louca. Chegam a cogitar de internar-me em um hospício. Pero as visões continuam, as revelações continuam e não param. Eu aí nessa cama de hospital esperando o famoso diagnóstico médico, continuo tendo visões, revelações. Foi muito tremendo, empieza a ver, o Senhor empieza a falar-me aí. Eu empecé a relatar todo a meu esposo porque não parava de falar. Eu não parava de falar. Pero o Senhor vai e me disse que os 7 anos, havia passado 7 anos de prosperidade e que nós íamos entrar nos 7 anos de escassez e que iba a venir guerras e que iba a venir e empieza a dar-me visão. E é como que eu despierta, empiezo a ver como em uma película e como se eu estivesse aí dentro dessa película e a ver lugares desolados e a ver desolação e a ver hambre por todos os cantos da terra e eu empiezo como que caminhar em espírito sobre esses lugares e a mirar todo e a clamar ao Senhor porque aí já não suporto, empiezo a chorar nessa cama de hospital, orando ao Senhor e clamando, pedindo misericórdia, Senhor, dá-nos mais tempo. Sua igreja todavia não está preparada. Põe a chorar aí. Pero todos os médicos aí nessa clínica vê uma louca arriba dessa cama. Para parar todo o processo de visão e de revelação que eu estava recebendo. Eles tiveram que me acalmar, hacer dormir. Me hicieron dormir por 3 dias. Donde eu veía a situação, pero tinha que sair daí, pero continuando a ter as revelações, orando ao Senhor, não seria a forma de sair, porque já havia cogitado de deixar-me em um hospício, porque me consideraram louca. Então, amado, consideravam que eu estava tendo um colapso nervoso e todo. O Senhor, Ele tem as maneiras de trabalhar e eu, desde quando o conheci, deixei minha vida a Ele para que Ele la controlara em todas as coisas e nos mínimos detalhes, al punto de que se me cruza alguém na calle, foi plan del Senhor e não mío. Então, amados, assim creio
que todo que nos pasa por un propósito por parte del Señor fue. Entonces, donde no cuestiono nada, lo que pasa, lo recibo y glorifico lo que está pasando, porque por el propósito del Señor, para traer crecimiento o para edificación, el Señor nos hace pasar determinadas cosas. Y para llegar al punto que el Señor quiere, a veces tenemos un camino de proceso para llegar ahí. Y después veo que algunos otros hermanos míos, que también hacen parte de las dos testemunhas de ese último tiempo, que son los 144,000, las dos testemunhas, porque me reveló el Padre. Porque después el Señor me dice, y yo dije, Señor, ahora tiene que me explicar esa visión, porque yo estoy de silicio, porque soy. Empiezo a estudiar mucho y a buscar información sobre esto, para saber quién son las dos testemunhas y por qué yo había tenido esa visión, porque no comprendía y yo era mujer. Y el Señor empieza a hablarme más y más. Tengo unas experiencias tremendas con el Señor en todo ese camino, en todo ese proceso. Pero ahí el Señor empieza a darme más visiones, como entro en consagración y separación, y empiezo a buscar por esos misterios y leer mucho la palabra del Señor. El Señor empieza a me dar más y más y más revelaciones. Y el Señor empieza a decir, tú vas a ir, tú vas a tener que ir a Israel. Y yo decía, lloraba y decía, Señor, pero ¿cómo voy? Yo voy, Señor, a donde tú quieras, pero ¿cómo voy? No tengo plata y no sé hablar el idioma. Ahí el Señor viene a contestarme a través de sueños. Yo tengo una revelación, un sueño, que yo estoy en una mesa, sentada en una mesa, y está una pareja brasileña que estaba en Israel predicando que iba a venir juicio sobre Israel antes que antecederam essa guerra. Eles foram retirados daí poucos meses antes de empezar a guerra, porque su esposo murió. En esa revelación, ella toma asiento al lado de una silla en la mesa, él toma asiento al otro lado, yo acá, y había un ángel delante mío, el mensajero, el ángel delante mío que hablaba a mí. Y yo veía que ese hombre que predicó ahí en Israel, como él estaba muerto, yo lo veía en cuerpo glorificado. Y ellos me hablaban y me explicaban el proceso. Y yo tenía la necesidad de saber, entonces pregunté al ángel del Señor quién eran las dos testemunhas, porque yo no comprendía el proceso. Y decía, si está me pidiendo para ir para Israel, ¿cómo voy para Israel? No sé hablar el idioma. El ángel me dijo, lea mucho la palabra del Señor, tiene que leer mucho y ahí saberá hablar todos los idiomas, porque lhe será dado todos los idiomas. Hablará a todos y irás en todas las naciones y hablarás. Cuando entrar en esa nación, hablará el idioma de esa nación. Y después yo dije, me dijo que tengo que ir para Israel. ¿Cómo voy? No tengo plata. ¿Cómo voy a me sustentar allá? Allá el arriendo es muy caro, carísimo. El ángel me dijo, busque Joshua. Él tiene ordenado todo
Y él está juntando todos los que hacen parte del ejército de los 144,000, está encargado de juntar. Búsquelo, porque él providenciará todo para que llegue hasta allá. Y irá hacia allá. Él está en la administración, búsquelo. Pero nesse tempo eu compreendi que tinha que buscar outros também que hacía parte desse exército e que o Senhor já havia chamado e que eles já estavam postando informações na internet. Não eram muitos, pero havia. Então comecei a encontro que as histórias são similares e o que o Senhor me revelava a eles, o que o Senhor revelava a eles, já havia me revelado. Eram histórias que se complementavam e que não tinha como dizer que o Senhor não estaria falando. Glória a Deus, aleluia. Trazer essas experiências é trazer alento a muitos que também passaram ou passam por um mesmo problema. São tantas as informações e são informações que uno recebe e uno não las compreende por la compreensão que uno tem de la palavra porque nos foi enseñado de determinada forma. Pero quando o Senhor se revela a nosotros e nos hace esse chamado, é algo muito tremendo porque ele vai muito mais allá e nos abre uma ventana de informação, uma ventana de coisas, de mistérios que não sabemos e aonde é muito fácil que muitos quedem na dúvida se são chamados ou não, se fazem parte ou não desse exército. E quando o Senhor los chama para testemunhos, la mente se enreda en lo que fue enseñado como las testemunhas. Pero yo he intentado en mi canal traer versículos bíblicos para traer essas informações a los que já estão seguindo, para traer essas claridades. Glória a Deus, aleluias. Uma vez que a partir de 2024, abril de 2024, foi permitido por el Senhor falar mais abertamente sobre o tema de los sellados, de los 144,000, porque antecedente a essa fecha, eles aún não estavam todos sellados. Pero el sello é a segurança de que nós temos para não ser tocados por el inimigo, porque el inimigo andava detrás de nós para eliminar o propósito de Deus. Pero assim fui orientada por el Senhor e quando el Senhor me permitiu falar com mais abertura sobre o exército e apresentar-me, então é onde pude fazer com mais liberdade e onde estamos fazendo com mais liberdade, porque já sabemos que estamos seguros e que já estamos sellados todos nós. Todos os mártires já têm o sello del Senhor já. Uns recebem a pedrecita, outros recebem o nome escrito na frente, outros recebem como uma luz, como um sello que vem nessa parte, em sonho, em revelação. Mi sello me apresentou quando estava indo a dormir uma determinada noite. Se me apresenta um ángel em visão delante mío quando estou para tomar assento em la cama. Se me apresenta e eu lo veo, então ele me disse: vamos, vengo a buscarte. E eu lo miro como que em espírito le digo: pero já é hora de ir. E ele vem, porque eu sabia que todavia não era o momento, mas queria saber, pero já é hora de ir. E ele vem e eu vejo que vem e põe um sello em minha frente e em forma de uma luz
muy brillante y muy reluciente en mi frente. Pero daí no me vi acostarme. Cuando me veo ya estoy acostada en la cama, estoy despertando porque me quedé dormida. E a mim, todo esse processo foi muito bonito, muito tremendo, passar por todo esse processo, porque na medida que ia ajunando e buscando o Senhor, e buscando na palavra a revelação, estudando, e estudava todo o dia a palavra do Senhor, eu entrei numa condição espiritual, eu estava todo o tempo em espírito, al punto de não estar mais aqui. Eu estava em espírito todo o tempo. Foram meses e meses em espírito. Eu me acostava e ia dormir, eu já não dormia. Eu cerrava meus olhos e me levava. O Senhor me levava a outro plano, a mostrar-me coisas, a revelar-me. E como eu buscava muito revelação através da palavra, havia um ángel que se acercava a mim todas as noites e eu lo via enseñándome e eu leía. Eu leía a palavra e leía os versículos e ele me revelava o que estava escrito e os mistérios que estavam escritos nos versículos. Eu despertava na madrugada, abria os olhos e ia correndo, despertava correndo para poder escrever tudo que havia me ensinado. Quando ponia o pé no piso, ele me lo sacava. Ele guardava todas as revelações que eu estava tendo. Porque não era o tempo de trazer, ele estava ensinando a mim. E o que eu podia trazer, o pouco que podia entregar, era o que estava entregando, pero com a permissão dele. Me explicava em relação ao entendimento de cada pessoa, a maturidade de cada pessoa e a maturidade de compreensão. E que não adiantaria dar-lhes muitas coisas porque não iam compreender estes mistérios, seria dar perlas al chancho. Não teria valor para eles porque não teria a compreensão necessária para receber estas revelações e estas informações. Pero eu, quanto mais me dizia que não, mas eu chorava no altar do Senhor, clamando para me permitir entregar e para trazer a minha memória todo o que estava me ensinando. Depois compreendi que todo o que Ele nos ensinou em sonhos e em revelações nos vai abrir o entendimento a um determinado tempo. Por isso, as visitações que o Senhor nos hace em la noite, com os sonhos e visões, e tudo que o Senhor nos ensina, porque Ele dijo que Ele mesmo, nesse último tempo, seria o pastor. Ele mesmo ia apresentar sua igreja. Por isso, nesta mesma condição, está todos os hermanos, toda a igreja que clamar ao Senhor, Ele mesmo vai ser seu pastor a partir de aí. E o que Ele me dizia era para dizer a los hermanos, para buscar por eles mesmos, porque havia revelações que não lhe estava dando. Porque também a esse pastor carnal lhe faltava a revelação para entregar e que solamente ele podia entregar. E que a condição da igreja nesse tempo estava se cumprindo com ele, aonde diz que, e Ezequiel, parece que Ezequiel ou Jeremias 33, que habla de los pastores. O Senhor dijo que assim estão mis pastores.
não vedam, não han cuidado como deveria, e eu mesma agora cuidarei de mis ovejas, eu las apacentarei, e será dessa forma que apacentarei mis ovejas. Habla mi pueblo, e me ensinava e me pedia para falar ao pueblo, dizendo sobre isto. Glória a Deus, aleluia, amados. Amados, vamos continuar em nome de Jesus, se o Espírito me permite. Amém? Eu estou com a carga de meu celular, está em 3, já vai desligar. Vamos continuar em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor me permite, e se o Senhor trai a minha boca as palavras, eu hablarei. Amém? Que o Senhor te bendiga.